é isso? Negar publicidade aos atos oficiais. A licitação e contratos com a administração pública é um ato oficial. Negar incorre em circunstância de improbidade administrativa da Lei 8429 de 92. Você sabia disso? Não? Tem publicidade na nova Lei de Licitações 14133 de 2021. E não é nada difícil. Bora lá aprender um pouquinho dela. Muito bem, a aula que nós vamos trabalhar agora é sobre publicidade na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Para trabalhar esse tema, é muito importante a gente não esquecer da questão da formatação, melhor dizendo, do meu processo administrativo. Esse processo administrativo, ele é formatado de fase interna, preparatória, como diz a lei, onde eu tenho todo o embrionamento, digamos assim, estudo do meu objeto, seja aquisição, serviço, obras. Eu tenho levantamento de custos, reserva de recursos, os pareceres jurídico, técnico, contábil, minuta de edital e a aprovação da autoridade competente. Para aí sim eu vir para a fase externa, que eu chamo de fase de competição, competitiva propriamente dita, que é quando os interessados proponentes, eles vêm até a administração, apresentam as suas propostas para que sejam aí escolhidos na disputa da licitação, sejam vencedores ou o vencedor para ser contratado. E a fase de contratação propriamente dita, que é a fase da assinatura do contrato e acompanhamento de toda a sua execução até a entrega total daquele objeto para atendimento da demanda social. Por que isso é importante? Porque nós temos a publicidade nessas três frentes. Na fase interna, de uma forma acoplada ou contributiva de um processo externo, um processo que eu chamo de processo complementar, que pode ser tanto da audiência pública quanto da consulta pública. Com relação à fase externa, aí sim, da própria publicação do meu edital, da licitação e de todos os atos que se sucedem essa abertura desse procedimento licitatório também, até para que seja garantida a isonomia entre os proponentes. E na fase de contratação a mesma coisa, justamente para garantir aí da transparência pública de como que efetivamente está sendo prestado aquele serviço, entregue aquele objeto ou aquela obra para a administração pública. Nessa fase de contratação, eu sempre gosto de lembrar do PNCP. Por quê? Porque essa é uma novidade da nova Lei 14133 de 2021. O PNCP, o que é? É o Portal Nacional de Contratações Públicas e é nele que são divulgados e centralizados toda a publicidade, todos os documentos da administração pública. Esse portal, a existência desse portal não elimina a existência também do sítio eletrônico oficial aí do seu ente federativo. A lei trabalha esse sítio como uma publicação complementar, adicional. Então, sem problemas aqui. E o portal, outra questão que é bem curiosa, bem importante a gente estar falando, é com relação à sua extensão para os entes federativos até 20 mil habitantes. Esses municípios, eles possuem o prazo de até 6 anos para se adaptarem à nova lei no que tange a adoção obrigatória do PNCP para publicação oficial e centralizada dos seus atos, como também para a gestão por competência na designação dos agentes públicos para desempenho das suas funções essenciais da lei e a designação dos agentes de contratação propriamente dito. Uma coisa também bem importante de a gente estar abordando é que enquanto o PNCP ele não é implementado por esses municípios, eles devem permanecer com a publicação no Diário Oficial de tudo aquilo
que for produzido, né, em decorrência da aplicação da Lei 14.133, como também disponibilizar a versão física de todos os documentos, inclusive aqueles que dependem aí, né, e aí se tem o custo do preço público por xerox, né, cópia reprográfica de documentos da administração. Então, enquanto não é absorvido ou não é implementado, melhor dizendo, o PNCP, esses cuidados para os municípios até 20 mil habitantes é necessário. Eu destaquei aqui 17 indicadores que são necessários estar dentro do PNCP, que são plano de contratação anual. Esse plano de contratação anual é aquele documento que serve de suporte ou serviu de base para, dentro do planejamento da administração pública, formatar o orçamento anual. Então, é um documento, eu sempre digo, né? É a pérola, é a cerejinha do bolo, ele é fundamental para guiar o norte, né, os traços do que a administração pública vai fazer. Esse PCA deve estar lá, assim como empresas favorecidas da margem de preferência, que são definidas pelo Poder Executivo. A gente tem aqueles casos de bens manufaturados, serviços nacionais, que atendam aí normas técnicas, e uma novidade da nova lei, que são os bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, de acordo com os regulamentos, né, com indicação de volume de recursos para cada um desses itens, esses indicadores. Catálogo eletrônico de padronização, divulgação dos valores atualizados da Lei 14.133. Esses valores, eles são atualizados anualmente pelo índice IPCA-E ou o índice que vier a substituí-lo. Também resposta de impugnação e pedido de esclarecimento do edital, os editais, edital de chamamento, da pré-qualificação, como os próprios editais de licitação, com todos os seus documentos, anexos, etc. A homologação da licitação, após essa homologação, também devem ser abastecidos, ou deve ser abastecido o PNCP, com todos os documentos da fase preparatória. Essa fase preparatória, ela não costuma vir para o edital. É um documento interno da administração, então também deve integrar aí o PNCP. Divulgação de quantitativos e preços unitários e totais da obra, inclusive nas obras paralisadas por mais de um mês, também toda a justificativa da inexecução e da reativação dessas obras. Que mais? Extrato dos contratos. Aliás, aqui vale um parênteses também. A nova lei, ela reforça a condição de que o contrato, para ter a sua eficácia garantida, precisa estar publicado no PNCP. Ela reforça muito isso. E traz o seguinte, que se for um contrato derivado de um processo de licitação, essa publicidade tem que ser dentro de 20 dias úteis. E se for uma contratação direta, que eu não tenho aí a fase externa da licitação, eu já saio da minha fase interna preparatória direto para o contrato, na forma da lei, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, são 10 dias úteis. E os extratos das contratações diretas decorrentes de dispensa em razão do valor que são pagas preferencialmente aí por cartão de pagamento, assim previsto na nova lei. Além disso, tem todo um conteúdo aí, né, do que vai estar sendo colocado, né, adicionado nesse PNCP. Ele vai cuidar também de sistema de registro de cadastro unificado, painel de consulta de preços, banco de preços em saúde e notas fiscais eletrônicas, sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, sistema eletrônico para realização das sessões públicas, acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, o 6. Que a gente conhece. Acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas, aqui é o CNEP, que a gente também conhece. Sistema de gestão compartilhada com sociedade de informações nas execuções contratuais,
com a disponibilidade, a disponibilização, aqui melhor, e registro e armazenamento de mensagens de texto ou imagens pelo interessado previamente identificado, o sistema informatizado de acompanhamento das obras, a comunicação entre a população, a administração e o contratado, de acordo com o regulamento, e o relatório final dos objetivos alcançados e que se justificaram aqui, né, que foram a justificativa para a contratação. Entrando agora na fase preparatória, eu falei para vocês da audiência e da consulta pública. Esses dois instrumentos que interagem aqui no processo de contratação, eles são instrumentos de transparência pública no controle dos atos da gestão, das ações de governo propriamente ditas. Auxiliam aqui o aprimoramento técnico do objeto, que será submetido para contratação, confere subsídios para a conclusão do edital da minha licitação e os instrumentos de participação no controle social. São dois instrumentos muito importantes de participação da sociedade naquilo que a administração espera fazer. A audiência pública, ela não é novidade, assim como a consulta pública também não é novidade, já estavam previstas na Lei 8666 de 93, audiência pública, e na Lei 11079 de 2004, que trabalha a questão das concessões, as outorgas de serviço público em concessão patrocinada administrativa, que a gente conhece como parceria público-privada, PPPs, né? Exatamente, trata das parcerias público-privadas, também prevê a adoção da consulta pública. Então, não são instrumentos desconhecidos aqui para nós. A única questão é que a audiência pública, ela não foi introduzida aqui, aderida aqui na lei com um valor mínimo para ser utilizado de forma obrigatória, como era na Lei 8666 de 93. Lá na 8666 de 93 dizia o quê? Que objetos acima de 330 milhões de reais era obrigatório o uso da audiência pública antes de licitar. A nova lei de licitações, ela não previu isso. A nova lei de licitações deixa a audiência pública como sendo facultativa. No restante, permanece exatamente igual, que seria o quê? O conteúdo, né? Estabelecer todas as informações pertinentes. Agora, pessoal, isso melhorou muito a nova lei. Por quê? Muitos colegas sempre perguntam, mas qual que é a extensão dessas todas informações pertinentes? O edital também entra? Quais documentos dentro do processo devem estar aqui na audiência pública? A nova lei resolveu esse problema. Editais de licitação, estudos técnicos preliminares, ou seja, absolutamente todas as informações. Isso foi, assim, sensacional. Por outro lado, a lei, ela tirou a questão de prazo. Ela diz o seguinte, que a audiência pública deve ser feita com 8 dias úteis de antecedência à publicação do edital de base daquela licitação pública do futuro. É diferente do que nós tínhamos. Por quê? Porque tínhamos um chamamento público noticiando a audiência pública com um lapso temporal de 10 dias úteis para realizar a audiência pública. Presencial, na Lei 8666 ainda não tinha um modo eletrônico, presencial. Dali até a publicação do edital da licitação futura, mais 15 dias úteis. A nova lei de licitações são 8 dias úteis prévios ao edital futuro e ponto final. Simples assim. Agora, possibilita não só ser feita no modo presencial, como também no modo eletrônico. A consulta pública, de outro lado, o que a lei diz? Ela diz simples assim: a administração
também poderá submeter à licitação a prévia consulta pública, mediante disponibilização dos seus elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado. Aqui, agora eu tenho que contar um segredo para vocês. Ela não traz a dimensão de qual que seria a diferença entre a audiência pública e consulta pública. Claro que você vai ter que olhar como que vai reger aí o seu regulamento aí no seu ente federativo. Quer um exemplo? Caso, fique ainda confuso, e aqui fica como uma alternativa, uma sugestão de aplicabilidade aí no seu ente federativo, tem até um decreto, fica aqui o convite para vocês, para essa leitura, um decreto do município de São Paulo, por exemplo, é o decreto 48042 de 2006, que traz aí algumas diretrizes para a realização da consulta pública, no exemplo aqui, nesse caso específico do município de São Paulo. Mas a Lei 11.079 de 2004 também diz o quê? Que essa consulta pública ela é feita pelo modo eletrônico, via e-mail. E as pessoas, os interessados, os proponentes, participam via e-mail, trazendo sugestões, alterações, críticas e assim vai. A administração, se apoderando de todo esse conteúdo, ela faz as análises possíveis, as análises necessárias a partir dele, até para saber se vai precisar fazer alguma alteração ou não no seu edital de licitação. Uma coisa interessante é que a nova lei 14.133 de 2021 não estabeleceu um prazo. Ela diz assim, simples assim, que poderá fazer e ponto final. E o prazo é o bom senso, o que seria o razoável para que a administração possa se valer desse instrumento, trazendo o controle social para conhecimento daquelas ações que ela está produzindo com dinheiro público. Muito bem, agora com relação à publicidade na fase externa, o próprio edital de licitação ele já inaugura e já dá essa sequência aqui para nós, com a publicação obrigatória no PNCP, Portal Nacional de Contratação Pública. Então diz que deve ser disponibilizado todo o edital com seus anexos, o inteiro teor, lá no PNCP. É facultada a divulgação que se diz adicional, que é aquela que é feita no sítio eletrônico aí do seu ente federativo. E, no caso de um consórcio, deve ser observado o ente federativo de maior nível entre os entes consorciados, tá bom? Duas coisas muito relevantes, muito importantes, são os 2 vetos presidenciais que retornaram para o texto na promulgação da lei, que é o seguinte: passa e permanece obrigatória a publicação do extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, e no caso do consórcio público, do ente federativo de maior nível entre os entes federativos consorciados. Assim como também permanece como sendo obrigatório para a modalidade leilão a fixar o edital em local de grande circulação de pessoas, Na verdade, essa condição aqui do leilão não foi objeto do veto, foi apenas em 2 disposições na lei com relação à publicação nos diários oficiais, tá bom? Agora a gente vai ver uma plataforma que ela traz aqui um resumo de todos os prazos de publicação dessas modalidades de licitação na fase externa. A gente tem aqui, por exemplo, pegando aqui modalidade pregão, que tem o seu julgamento por maior desconto e menor preço. O que a gente sempre vivenciou em licitações? Aquisições e contratações de serviço, 8 dias úteis. Atenção aqui, colegas, a nova lei muda isso. Ela diz que para aquisição de bens, ok, 8 dias úteis, mas para contratação de serviços, passa a ser 10 dias úteis, assim como para ainda julgamento por menor preço, maior desconto em obras e serviços especiais de engenharia, são 25 dias úteis, assim como para serviços especiais, tá bom? Que não são serviços de natureza
comum. Quando eu estou em outro critério de julgamento, esses prazos eles são ligeiramente superiores. Para aquisição de bens, 15 dias úteis, contratação, serviços e obras, 35 dias úteis, assim como também 35 dias úteis para serviços especiais e contratação também de obras e serviços especiais de engenharia. Nas modalidades diálogo competitivo, a fase do diálogo são 25 dias úteis e a fase da competição são 60 dias úteis, assim como para a modalidade leilão, 15 dias úteis. E para os regimes de execução de contratação integrada e contratação semi-integrada, são 60 dias úteis e 35 dias úteis, respectivamente. Esses prazos, eles podem ser reduzidos pela metade se a licitação for realizada pelo Ministério da Saúde no âmbito SUS. Por fim, a publicidade na contratação. Eu já falei para vocês com relação à eficácia dos contratos que obrigatoriamente devem ser registrados no PNCP, certo? 20 dias úteis quando forem derivados aqui de procedimento de licitação e 10 dias úteis quando forem derivados de contratação direta. Acrescentando, nós temos mais outras 3 regrinhas aqui, olha, contrato celebrado em caráter de urgência, a eficácia a partir da data da assinatura, assim como a contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade, não vai esquecer, tem que assinalar, identificar todos os custos com cachê do artista, músico, banda, quando houver, transporte, hospedagem, infraestrutura, logística de evento e demais despesas específicas. Anotou? Não esquece. E a contratação de obras, a divulgação no sítio eletrônico oficial são de 25 dias úteis após a assinatura do contrato, com os quantitativos e os preços unitários e totais que vierem a serem contratados, como 45 dias úteis após a conclusão do contrato, fica ligado aqui, hein? Com os quantitativos já executados e os preços praticados. Muito bem! Finalizamos a questão da publicidade nas licitações e contratos com a administração pública, mas calma, nem tudo é público assim. Nós temos também o reverso disso, que são os casos de sigilo. Sigilo em licitação e contratos? É isso mesmo, é o tema da próxima aula. Vem para cá.